Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos, ainda sob o tema Fisco e Sociedade, convidamos o senhor Mauro Hidalgo para falar sobre Simples Nacional, os reflexos na administração tributária municipal. Mauro Hidalgo é agente fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre, especialista em Direito Tributário, Econômico e Financeiro pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participou da Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional do Ministério da Fazenda, normatizando e implantando sistemas eletrônicos de arrecadação e controle do Simples Nacional, a partir da Lei Complementar Federal número 123 de 2006. É instrutor da Escola Superior de Direito Municipal, foi presidente da FENAFIM de 2001 a 2005 e autor de diversos livros, sendo sua obra mais recente, Regulamento do Simples Nacional comentado, pela editora Fiscosoft. Com a palavra, o senhor Mauro Hidalgo. Alô? Bom dia! Ah, gostei. Alô? Vou ficar mais perto de vocês, porque eu enxergo melhor todos. Primeiramente, agradecer à Escola Legislativa de Joinville, Câmara Municipal de Joinville. Agradecer ao meu amigo Célio, presidente da FENAFIM, não sei se ele está aqui, já foi? Mas, enfim, sempre que eu vejo o Célio, eu me lembro, na época que eu era presidente, das lágrimas, do sangue e do suor que a gente dá pelas questões do fisco municipal. É uma tarefa muito difícil. O Congresso Nacional exige um trabalho nosso muito forte, e a FENAFIM ainda não tem a estrutura necessária para enfrentar esses desafios. E por isso, a gente sempre convoca os colegas a darem o máximo de apoio possível para a FENAFIM. Só existe aquele artigo, aquele inciso 22 no artigo 37 da Constituição por causa da FENAFIM. Eu conto essa história e as pessoas às vezes não acreditam, mas o Euler Ribeiro, que era o meu vice-presidente na época, era presidente do Sindicato de Belo Horizonte e muito amigo do Virgílio Guimarães, que era o relator da emenda da mini-reforma tributária que a Cleide falou. Nós fomos a BH conversar com o Virgílio Guimarães, tomar uma cachaçinha mineira com ele, por óbvio, né? E conseguimos, através do Virgílio, incluir a administração tributária municipal naquele texto, porque não estava. Então, a importância de vocês dar todo o apoio, todo o respaldo possível à FENAFIM. Nós temos uma questão, ninguém falou aqui, mas eu acho que é importante registrar, que é a questão do teto salarial do prefeito, que hoje atinge várias capitais e certamente vai atingir os municípios médios, brevemente, e outros municípios. Os servidores municipais estão vinculados ao teto do prefeito. Por acaso, alguém aqui é menos servidor que um público, que um servidor da administração federal? Não, né? Por que nós temos que ter um subteto? Por que o servidor público federal tem um teto e nós temos outro teto salarial? Está certo? Eu acho que até é inconstitucional isso. Existe uma PEC do deputado João Dado,
tratando da questão dos tetos salariais. Tomem conhecimento desse assunto, falem com o Célio, vejam o que vocês podem ajudar a FENAFIM a enfrentar esse desafio. É um desafio muito importante para o futuro das nossas carreiras. Segundamente, eu quero agradecer ao Maico, ao Libório e principalmente a Maria Eunice. Está aí a Maria Eunice? Está lá embaixo. Em 2007, quando eu vim aqui, a Maria Eunice não participava muito da associação. Será que ela está me ouvindo? Mas hoje, quando eu cheguei, ela estava lá embaixo, ajudando vocês. Ela não é associada, mas isso já é uma gotinha de comprometimento. Mas é uma pessoa que eu gosto muito e tenho muito carinho com ela. Agradecer, o nome da minha colega Eunice, da minha colega Ludmila, que estão ali, a todos os auditores fiscais dos outros municípios, que não são de Joinville, né, minhas colegas de Porto Alegre, que vieram até aqui para trabalhar nessa sexta-feira, porque aqui é um dia de trabalho. Né? Estamos aqui trabalhando questões técnicas, científicas, políticas, mas, enfim, é um dia de trabalho. E já registrar aqui também, convidar vocês que a AYAMU, que é a Associação dos Auditores Fiscais de Porto Alegre, vai estar realizando no dia 23 de outubro um evento sobre crimes tributários, com parceria com o Ministério Público. Né? Acessem a página da AYAMU, ayamu.com.br, www.ayamu.com.br, e quem puder se deslocar até Porto Alegre, não é tão longe, né? Vão lá conhecer Porto Alegre e aproveitar e discutir as questões tributárias com os auditores fiscais de Porto Alegre. Falar da Cleide é sempre difícil, né? Porque ela é muito agitada, mas eu vou ter que falar da Cleide. Conheci a Cleide faz algum tempo, já há alguns anos, e foi muito engraçado. Isso aqui está sendo gravado, Maico? Sabe o que a Cleide disse quando me conheceu? Vai ser editado. A Cleide, quando me conheceu, disse assim: eu pensei que tu era mais alto. Ela não pode falar. Só isso. Agradecer também com muito carinho, e aqui talvez representado na pessoa da Rita Castilho, presidente da Associação de Ribeirão Preto. Eu sei o grande esforço que todas as entidades fazem de logística para trazer uma pessoa para um evento, né? Então, o pessoal da Associação de Joinville, a Rita e outras entidades, o pessoal de Blumenau, Vitória e outros que estão aqui, Florianópolis, o Ademir, eu sei a dificuldade logística que é para trazer os palestrantes, e o pessoal conseguiu fazer uma mágica de me trazer em tempo recorde aqui, né? Isso que foi legal e bacana. Mas falar da Cleide, deixa eu falar da Cleide. Vou aproveitar que ela foi embora. Só lembrar com carinho também, 4 colegas meus de Porto Alegre, porque quando a Cleide falou da questão das transferências do ICMS, e a gente, antes de entrar aqui no auditório, eu conversei com ela, por coincidência, eu fui coordenador 2 anos do Censo do ICMS em Porto Alegre, e eu falei para ela: Cleide, o que está errado nas transferências constitucionais é que nós, os auditores municipais, nós, os municípios, não entendemos ainda que aqueles 25% do ICMS que estão previstos lá na Constituição não são do Estado. Aqueles 25% de transferência constitucional já são nossos pelo próprio texto da Constituição. Se vocês abrirem a Constituição agora aí, vocês vão ler lá: pertence
aos municípios. Então, se pertence para mim, a mim, eu não dependo mais nada do fisco estadual, pertence a mim. Então, estudem bem, que isso é importante. E aí eu me lembro com carinho de 4 colegas meus, que quando eu entrei no fisco municipal, lá em 1987, a Ludmila e a Eunice nem eram nascidas ainda. Eu entrei em 1987. Não parece, né? Não parece. Não parece. Eu era muito jovem, e aí eu fui procurado por 4 colegas fiscais. O Ciro, a Maria Suzana, a Bernadette e o Radaeli. Mauro, tu que é amigo aí desse pessoal da Secretaria da Administração, que está fazendo o nosso plano de carreira, cargos, né? Vamos lá, que a gente precisa falar com a supervisora para mexer nas atribuições do cargo. Eu não sabia nada, mas eu era amigo da supervisora do Recursos Humanos, que era minha mãe. E aí, eles queriam colocar lá nas atribuições o controle das transferências constitucionais. Eu tinha estudado isso mais ou menos na faculdade, mais ou menos para o concurso. E eu me lembro que o debate era, a questão ficou assim, ou vocês colocam o nome de auditor fiscal, ou colocam a exclusividade dos controles de transferências constitucionais no plano de carreira. Aí eles viraram para mim e disseram, não, vamos botar o controle de transferências. Tanto é que o nome do meu cargo, até hoje, desde a última revisão, né, que fazem mais de 25 anos, é agente fiscal. Nós trocamos a nomenclatura auditor pela competência do controle de transferências constitucionais. Há 25 anos atrás. Por quê? Porque aquela turma já tinha a visão de que nós precisamos ter todo o poder com a gente. Todo o poder. Então, na revisão dos planos de carreira, olhem lá quais são as atribuições de vocês. Será que não é importante trazer expressamente colocar as atribuições? Essa competência de controle constitucional, do controle das transferências constitucionais, Porto Alegre entrou com uma ação contra o FPM, Fundo de Participação em Municípios, provocada por auditores fiscais de Porto Alegre, porque o cálculo estava errado. O governo federal tinha calculado errado o repasse para os municípios, e foram colegas nossos lá de Porto Alegre, que são responsáveis pelas transferências constitucionais, o André Butzen e a Rosângela, que detectaram o problema e conseguiram modificar. Então, vejam a importância que tem os controles constitucionais. Que bom que a Cleide falou do artigo 167 da Constituição, porque ninguém fala, né? Quase ninguém fala todo mundo do 37.2, mas do 167 que dá a possibilidade das administrações tributárias receber, inclusive, parte do tributo arrecadado como aparelhamento desta administração, pouca gente fala. Muito pouca gente fala. E eu acho que é importante. Enfim, quem é que esteve no evento de Joinville aqui em 2007? Serginho, Georgia, a Milene de Blumenau. Tu já era fiscal aqui? Tem alguém da Receita Federal do Brasil aqui? Ai, meu Deus do céu. Tem, tá mas na minoria. Sabe que eu sempre conto aquele episódio que aconteceu aqui em 2007.
porque a gente estava falando da Receita Federal, de que os contribuintes não eram atendidos na Receita Federal, os contribuintes vinham na prefeitura saber do Simples Nacional. E aí tinha uma moça na plateia lá, né, que quando eu perguntei se tinha alguém da Receita Federal, não tinha ninguém. Não sei se você lembra. Mas tinha uma moça que era esposa de um auditor da Receita Federal. Não é a tua esposa, eu acho. Acho que não. Ou deve ser a ex-esposa. Porque o que aconteceu? O que aconteceu naquele dia? Nós falamos mal do atendimento da Receita Federal em relação à questão do Simples Nacional. E aí, alguém da plateia disse, inclusive eles só atendem das 8 da manhã às 2 da tarde. Ou não, eles só atendem da 1h30 às 6 horas da tarde, lá na Receita Federal. Aí a menina, que era esposa do auditor da Receita Federal, opa, mas o meu marido sai todos os dias às 8 horas da manhã para trabalhar. Ela levantou e foi embora. Deve ter ido lá falar com o marido dela, né? Não vamos ter esse problema hoje, né? Queria pedir desculpa, então, publicamente aqui. Quem é que teve no seminário de Brasília? Só o Serginho? Só Jaraguá do Sul foi ao seminário em Brasília? O Ademir não foi? Não foi, Ademir? Então tá. Vamos ver como é que funciona esse troço aqui. Simples Nacional. Simples Nacional foi bom ou foi ruim para os municípios? Hã? Diz a colega aqui de Joinville, ruim na maior parte. Tem alguns estudantes aqui, universitários, certo? Levanta a mão quem é estudante universitário. Ah, já identifiquei. Primeira coisa, estudantes universitários. Porque os fiscais todos já sabem isso. Ou deveriam saber. Esse maldito Simples Nacional é só um capítulo da Lei Complementar 123 de 2006. A Lei Complementar 123 de 2006 é denominada de Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa. O Simples Nacional é só um capítulo. Existem muitos outros dispositivos dentro dessa Lei Complementar 123 que os contribuintes e vocês que estão estudantes de contabilidade, vocês precisam saber para auxiliar os clientes de vocês. Tá bem? Então, o Simples Nacional é só o capítulo tributário. É importante gravar isso. Agora, nós temos o MEI, microempreendedor individual, que é um grande problema para os municípios, mas eu, em homenagem àqueles 2.500.000 microempreendedores individuais que hoje existem no país, eu coloquei eles aqui na partezinha da bandeira que está escrito lá? Ordem e progresso. Por quê? Porque os microempreendedores individuais são aquelas pessoas que estavam na marginalidade, né, do trabalho, da função, e passaram agora, com esse programa Microempreendedor Individual, poder se incorporar numa sociedade mais organizada, digamos. E falando em bandeira, você sabe que dia que foi ontem? Dia da independência do Rio Grande do Sul. Hã? Dia do Alzheimer. Vai ver que por isso que eu estou falando essas bobagens todas. As revoluções todas estão muito próximas. O fisco, a Revolução Farroupilha. Plena que a Cleide foi embora, que eu queria uma ajuda dela. Da onde surgiu o Simples Nacional?
só pode ter surgido da Constituição Federal, correto? Como toda questão que envolve tributação. E aí, lá no artigo 146, a gente vai ver, o Simples Nacional, cabe à lei complementar. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as ME e EPP. Está aqui o nascimento do Simples Nacional. Inclusive, regimes especiais ou simplificados. Está aqui o Simples Nacional. No caso do imposto previsto no artigo 155(2) das contribuições previstas no artigo 195 e 13 e da contribuição ao que se refere ao artigo 239. Pergunta: qual é o artigo da Constituição que trata do ISS? 156(3). Está ali. Então, o ISS não podia estar dentro do Simples Nacional. Podia ou não podia? Fernanda? Fernanda, fácil é dizer que o Simples Nacional é inconstitucional. É muito fácil, é só ler isso aqui e já dizer, não tem ISS, é inconstitucional. Difícil é dizer que ele é constitucional. Uma boa frase para uma tese de final de curso, hein? Não tem o artigo 156, mas aí o Batman não sabe quem é o Batman? Está na internet. Vocês não têm internet também. Estão fora do mundo. Ministro Joaquim Barbosa, vocês não viram a foto dele, capa, assim, que todo mundo, né? O ministro Joaquim Barbosa veio e disse, numa ação direta de inconstitucionalidade, promovida pela Confederação Nacional do Comércio, ele disse, a isenção concedida no Simples Nacional não viola o artigo 146(3)d da Constituição, pois a lista de tributos prevista no texto legal que define o campo de reserva da lei complementar é exemplificativa e não taxativa, professor Libório. Pode a Constituição ser exemplificativa em matéria tributária e não taxativa? Mas foi o Batman que disse. Cadê a Cleide? Não está aí para discutir? Pô, pensei que ela ia estar aí, eu botei isso só por causa dela. Pode ou não pode? Bom, se o ministro disse, a partir de todas as telas agora, a gente faz de conta que é constitucional. A Fernanda está perguntando, pode ou não pode? Olha, se tu perguntar, ele é teu professor aqui? Pergunta para o teu professor na próxima aula. Bom, vamos ser pragmáticos. O Simples Nacional está aí, está na nossa vida e está sendo aplicado. Que rege o Simples Nacional? A base dele foi a Lei Complementar 123. Como tudo em matéria tributária neste país, já foi inúmeras vezes alterado para matar os contadores. O pessoal que estuda contabilidade tem inclusive aposentadoria especial, né, aos 25 anos, porque é tanta mudança na legislação que hoje em dia, para tu ser contador, também. A última alteração, Lei Complementar 139. E aí, posteriormente, a resolução número 94 eliminou diversas resoluções que regulam a matéria. Pessoal, quem tiver dúvidas sobre o Simples Nacional, não faz como o Sérgio, de Jaraguá do Sul. Não manda e-mail para mim. Lê a resolução, as respostas estão todas lá. Leiam a resolução 94, porque as respostas estão todas lá. Brincadeira, viu, Sérgio?
Quais são os limites? 360 mil para ME, 3.600.000 para EPP, 60 mil para o microempreendedor individual. Ok? Qual o reflexo que teve a última alteração da Lei Complementar 139 nos municípios? Qual foi o reflexo dessa última alteração? Aqui era a tabela que vigia até 31 de 12 de 2011. Olhem as alíquotas de ISS. Na tabela anterior, na faixa de faturamento até 240 mil, era 2,79. Estão vendo lá? Na nova tabela aprovada a partir de 1º de janeiro de 2012, aquela faixa de faturamento que ficava aqui até 180 mil, que era a segunda, passou para 2%. O que significa isso na vida do município? Menor arrecadação de ISS. E a gente, como é bom fiscal, né? Todo mundo aqui, os fiscais são todos bons, foram lá e já estudaram perfeitamente, identificaram perfeitamente quais são os contribuintes das atividades que baixaram a alíquota, né? Sim? Sim ou não? Sim, né? Já fizemos isso. Não, não fizemos. Mas, certamente, estamos perdendo recurso em razão dessa alteração legislativa. Ah, Mauro, mas o Simples Nacional não tem importância. É só recolhido pelas ME e EPP e não interfere em nada na arrecadação municipal. Verdade? Mentira. Se eu não me engano, Joinville já deve ter 50% dos seus contribuintes dentro do Simples Nacional. Pelos números que eu vi. Se os fiscais de Joinville não sabem, nós vamos... Então, vamos achar um fiscal de Joinville aqui. Onde é que tem um? Aqui. Quantos contribuintes tem? Gente, eu aposto com vocês que entre 30% e 50% dos contribuintes de Joinville são do Simples Nacional. Jaraguá do Sul, quantos são? Mais de 50%. Uma boa parte está no Simples Nacional. Então, isso tem reflexo direto na arrecadação do município. Em Porto Alegre, 10%, a nossa arrecadação é em torno de 50 milhões. 5 milhões é Simples Nacional. Ou seja, 10% da arrecadação do ISS de Porto Alegre é Simples Nacional. É muito ou pouco? É muito. E eu tenho certeza que em Joinville, em Jaraguá, em Blumenau, quanto é em Blumenau? Só 2% representa nos... É uma tendência, Cláudia. É uma tendência. Qual é a tendência? Município grande, Porto Alegre, né, como todo gaúcho megalomaníaco, né? Porto Alegre, como é um município grande, né, o mais importante da federação, tem 10% da arrecadação no Simples Nacional. Municípios médios, como Joinville, Blumenau, Ribeirão Preto e outros, deve ficar na faixa de 30% a 50% da arrecadação. Então, o Simples Nacional, senhores contadores, futuros contadores, é muito importante para os municípios. É muito importante. Então, não soneguem, paguem. Lá no nosso seminário de Brasília, lembra, Serginho?
foi levantada uma questão de prática fiscal. Pode uma empresa do Simples Nacional estar sob o controle de regime de estimativa do ISS municipal? Essa foi a grande questão municipalista do nosso seminário lá em Brasília. Pode ou não pode? Vocês sabem do que eu estou falando? Regime de estimativa? Fernanda, por incrível que pareça, eu vou te falar uma coisa, mas as meninas, quando vão no salão de beleza, não pedem nota fiscal. Sim, é verdade. Ela é estudante de contabilidade, não é nem fiscal, hein? Sim, é verdade, não é? Eunice, quando tu vai no salão de beleza, tu pede nota fiscal? Não. Hã? Não, os meninos é em outro lugar. Então, ninguém pede nota fiscal em salão de beleza. César, alguém pede nota fiscal quando vai em motel? Depois vocês falam de Pelotas, né? Depois o pessoal fica falando de Campinas. Viu, Ademir? Como é que é, né? Os Catarina não vão a motel. O Carlos que falou aqui, Ademir. O Ademir é o maior especialista em regime de estimativa em motel e hotel do Brasil. Ele é o responsável pelas estimativas fiscais de ISS dos hotéis da Ilha da Magia. Era ou é ainda, Ademir? Não é mais, mas era. Teve uma época que ele era. Não tem tempo aqui, só faltam 30 minutos. Eu conto no almoço. Gente, foi um tema muito discutido lá. Por que, Carlos e Fernanda? Os municípios, como o fisco municipal, existem determinadas atividades que a gente sabe que os contribuintes não tiram nota fiscal. O colega da Receita Federal aqui não sabe disso, mas nós vamos explicar para ele. Existem algumas atividades que o contribuinte não tira nota fiscal, não pede nota fiscal de serviço. E aí os contribuintes aproveitam para pagar menos, né? Se ninguém pede nota, não contabiliza, né? Por isso que a gente estuda contabilidade, não contabiliza, e aí acaba pagando menos tributo, certo? Errado, não devia ser assim, mas é assim. O que os municípios fazem? Os municípios criam um regime de estimativa. Vão lá, a Eunice fez muito disso lá em Porto Alegre, visita os motéis e estabelece uma base de receita para o contribuinte pagar o imposto. Bom, mas no Simples Nacional não pode isso, porque a Receita Federal do Brasil não admite que tenha receita sem emissão de nota fiscal. E aí, em 2007, como eu estava lá em Brasília, os meus colegas de Porto Alegre, porque eu sei que depois vem a pergunta, mas em Porto Alegre é assim, como é que é, né? Não, lá em Porto Alegre o pessoal usou a mesma interpretação da Receita Federal. O contribuinte está no Simples Nacional, aplica-se as regras do Simples Nacional, e então não pode ter regime de estimativa de controle fiscal do ISS. E aí, a gente vai ler, eu não disse para vocês que as respostas estão nas resoluções? Vai ler a resolução 94 e está lá, no artigo 82. Aplica-se ao MEPP todas as presunções de omissão de receitas existentes na legislação de regência de tributos incluídos no Simples Nacional. A existência de tributação prévia por estimativa estabelecida em legislação do ente federal não desobrigará da apuração de base de cálculo real, da emissão de documento fiscal, etc. Bom,
Mas então a resolução admite a estimativa? Sim ou não, Ademir? Sim. E por que nós não fizemos? Porque alguém da Receita Federal disse que não podia fazer. Aí eu estava na... Eles nem querem fiscalizar, né? Não tem? Não, desde 2007, empresa do Simples Nacional não tem estimativa em Porto Alegre. Tem as que estão desligadas, sim, né? Mas, por exemplo, lotação de ônibus, aquela lotação nossa lá, nosso transportezinho de ônibus seletivo, todas estavam no regime de estimativa. Quando veio o Simples Nacional, todas passaram, né, como optantes para o Simples Nacional, para ter tributação menor, e aí acabaram não mais utilizando o regime de estimativa proposto pelo município. É uma regra hoje, qualquer contribuinte do Simples Nacional que chegar nos municípios de você, não vai ter estimativa. Tem em Blumenau? Mas é o único que eu encontrei no Brasil. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, existe um instrumento específico regulando a estimativa no âmbito municipal. E eu sugiro que... Não. Aquele dos 120 mil reais é outra coisa. Aquilo, a tributação fixa que prevê, que tem uma previsão no artigo, não me lembro o artigo, mas existe uma previsão legal na Lei Complementar 123, é para empresas que faturem até 120 mil reais. O regime de estimativa que nós, os municípios, adotamos, não precisa levar em consideração esses 120 mil reais. Aquilo é uma outra coisa. E que só existe um município no país que adotou, é Brasília. E não sei se está vigente ainda. Pode pesquisar. Negativo. Negativo. Aquilo vale para empresas de 120 mil reais. Repito. E tu for ler, tu vai ver que inclusive a alíquota é reduzida pela metade. Então, estudem isso aqui. Como não? Claro que consegue. Tu não vai informar valor fixo. Tu vai informar receita estimada. Base de cálculo do Simples Nacional no PGDAS. Tu não vai usar aqueles quadradinhos lá de valor fixo de ICMS ou ISS. Tu vai utilizar... Leiam o que... Aqui, ó. Vamos ler o... Fernanda, por favor. No momento da geração do documento de arrecadação do Simples, o contribuinte deverá informar como receita bruta de prestação de serviços o valor definido no termo de responsabilidade, para fins de enquadramento nas tabelas conforme as atividades do contribuinte. Tu entendeu a diferença? Uma coisa é recolhimento fixo com base na Lei Complementar 123. Outra coisa é a gente estimar a receita e aplicar ela no PGDAS como base de cálculo da prestação do serviço. É um tema, não sei o teu nome, como é teu nome? Jorge, não me lembro de ti, se a gente já falou alguma vez, faz tempo. Eu geralmente lembro mais das meninas. Jorge, é um tema complexo, mas foi levantado no nosso seminário nacional, e inclusive o Serginho estava lá, que não vai me deixar mentir sozinho. O Silas Santiago, que é o secretário executivo, veio e disse, não, o Mauro está com a razão. Sergião, tá bom, não é Serginho. É que ele é muito mais novo que eu. Pelo tamanho, pela massa.
Tá, Jorge? É complexo, mas tá aí o exemplo de Caxias do Sul fazendo isso para as atividades de motel, hotel, salão de beleza, oficina mecânica, casa de massagem. Qual é o outro que a gente usa? Academia de ginástica. Perfeito, concordo contigo. Veja um filme e compra o livro. Viu? Não, brincadeira. Já provoquei, viu, Jorge? Provoquei já o Zé Luiz Pata, que é o representante da Abrasf, para constituir um grupo no Simples Nacional em relação às estimativas do ISS. A partir daquela nossa discussão lá em Brasília, este ano, eles já estão se mobilizando para compreender essa situação. Porque, Jorge, os municípios, sim, estão perdendo dinheiro. Como tu disse, 99% dos municípios não estão mais adotando estimativa. Certo? Então, nós temos que resolver esse problema. É verdade isso que tu falou. Ok. Mas elas não recolhem, elas recolhem pelo receita bruta. Não poderia, mas eu acho que pode. Eu entendo pela leitura dos dispositivos da resolução e da lei que sim, pode. Processo judicial. Eu estou deixando a parte da fiscalização por último, tá? Processo judicial tributário. Tem algum procurador de município aqui? Levanta a mão, se acusem, porque eu vou falar muito mal de vocês. A Cleide foi embora? Não tem nenhum procurador aqui? Entreguem aí vocês que conhecem. Tem algum procurador aqui, Maico? Por isso que as coisas acontecem erradas. Eles não vêm, não estudam, não participam, né? Onde é que a dívida? Quem não paga o Simples Nacional está em dívida, certo? Não pagou o ISS do DAS em Joinville, está em dívida. Onde é que essa dívida tem que ser inscrita? Inscrição de dívida? Aonde? Aonde, Arlene? Aonde, Jussara? Na dívida ativa. De quem? Tu sabe a resposta, não? Hã? Ó, a Jussara respondeu bem certinho. Em princípio, a dívida ativa será ajuizada em face da União. Se tiver convênio, pode ser no município. Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá delegar ao Estado e município a inscrição de dívida ativa. Ó, convênio. Os estados, o Distrito Federal e o município deverão manifestar seu interesse na celebração do convênio. Quantos municípios no país fizeram convênio para poder inscrever em dívida ativa própria? Quantos vocês acham? São 5.600. Quem dá mais? Quantos, Sérgio? Hã? 30? Um pouquinho mais. Entre 30 e 100. O resto, tudo, não fez convênio. E antes que vocês perguntem, inclusive Porto Alegre. A maior cidade do país não fez.
A história depois eu conto, não dá para contar aqui, né, Eunice? Bom, o que implica isso? Implica em conceder toda a cobrança do ISS para a União, para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, os boca aberta dos procuradores municipais deram a competência que eles tinham, porque de quem é a competência para executar a dívida ativa do município? Das procuradorias. E eles emprestaram a competência deles para a União. Tu emprestaria tua namorada para alguém? Tá certo que tu não gosta de motel, mas... ele é casado. A cara que a Fernanda fez, ele é casado. Que desânimo é esse, Fernanda? Não, ele está triste que talvez não seja com ela, né? Não sei. Ah, é teu colega? Ah. Buena. Então, emprestaram a competência para a União. Deram a competência para a União. Onde é que esses procuradores estão com a cabeça? Onde é que os prefeitos, os secretários de Fazenda? Joinville tem convênio? Não, não tem também. Blumenau tem? Também. E a Cleide deixou! Mas vocês veem como é difícil, né? Provavelmente... Oi? Não, claro, não, é isso que eu ia falar agora. A Jussara está falando, mas isso não é um problema de organização? Sim, é um problema de organização dos que decidem. E não de falta de organização. Porque eu tenho certeza que os procuradores de Blumenau, né, na pessoa da Cleide, que é uma pessoa competente, teria plena competência de executar a dívida ativa. Assim como os procuradores do município de Porto Alegre, que queriam executar a dívida ativa e não deixaram. Assim como, provavelmente, os procuradores de Joinville queriam executar a dívida ativa e alguém acima deles não deixou. Alguém acima deles não deixou. Isso não seria... Diante do fato de que, vocês sabem qual é o percentual de sucesso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na execução da dívida federal? Sérgio, não estraga. Sabe qual é o percentual de sucesso? Dito por eles no Seminário Nacional, com 800 pessoas sentadas na frente deles, 1%. E mais, gente, já que o nosso dinheiro está lá na dívida ativa da União, olha a regra deles. Não será inscrito na dívida ativa da União débito menor que R$1.000. E não ajuizamento de execução fiscal menor de R$20.000. Vocês viram? Ou seja, dívida de 20 mil nem vai ser executada. Está dispensado. Só um pouquinho. Pior, gente. Pior. Agora, quem não pediu ainda, só vai poder pedir entre janeiro e junho do ano que vem. Pior. Vai ter que esperar a publicação até dia 20 de julho. Entre 1º de julho e 20 de dezembro. Pior, só vai poder executar a partir de 2014. Isso quer dizer que todos os débitos que nós temos, nós, municípios, do ISS, até hoje, serão executados pela dívida ativa, pela União, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Tudo que está lá é PGFN. Com 1% de sucesso. Fala, Rita. Não sei de quem é a responsabilidade disso, mas tá aí, o quadro é esse. E temos mais um probleminha. Que bom que alguém falou aqui que vai ter uma escola tributária para os juízes. Pergunto, tem algum juiz aqui? Filho de juiz? Filha de juiz? Levanta a mão. Esposa de juiz? Tem? Namorada de juiz? Tu tem cara de ser namorada de juiz, hein? Tu aí de cabelo vermelho aí, ó. Não? A doutora Cleide falou. Pois nós tínhamos que dar aula de Simples Nacional para os juízes, porque eles não sabem nada. Imagina um juiz decidindo sobre quem é que trabalha na dívida ativa. Alguém daqui trabalha na dívida ativa do município? Ninguém? Não tem nenhum metido a trabalhar na dívida ativa do município? Todo o tributo que não é pago, que é constituído e que vira débito, ele tem que gerar uma CDA, certo? Certo, doutora Cláudia Roveri? A senhora não trabalha na dívida ativa lá? Certidão de dívida ativa. E aí eu pergunto, como é que vai ser uma CDA do Simples Nacional? Alguém já tinha pensado nisso? Tem que ter, o que vai ter que dizer lá? Ah, que esse imposto é proveniente da declaração anual do Simples Nacional ou do programa gerador do DAS declaratório, enfim, vai ter que ter os elementos constantes da legislação federal. Porque senão, o contribuinte ou o próprio juiz vai anular a CDA por falta do famoso direito de ampla defesa. Mais um probleminha, gente. Por isso que nós temos que explicar para os juízes o que é Simples Nacional. Na DAS-N e no PGDAS-D, que seriam os elementos que a gente utilizaria como prova para instruir a certidão da dívida ativa, não consta a alíquota do imposto. E aí o contribuinte vai se sou eu, Fernanda, sou advogado da empresa, eu vou dizer, olha, me desculpa, eu não sei quanto é que eu não sei, essa CDA não me diz quanto é que eu devo, claramente, não tem alíquota. Então, se não tem alíquota, eu não vou pagar, está ferindo o meu direito de ampla defesa. Tem algum estudante de direito aqui? Mas deve ter muita gente formada em direito aqui, sabe? Ó, Maria Eunice lá, estudante de direito, sabe? Né? Direito de ampla defesa. É um problema para nós, gente. Nós vamos ter que passar por isso. Pior, parcelamento. Quem não tem convênio também não pode parcelar no município. Aonde é que o contribuinte parcela? Na Receita Federal. Quando é que nós vamos receber esse dinheiro? Quando é que nós vamos receber esse dinheiro? Nem Deus sabe. Não tem sistema. Eles vão lá, parcelam e está parcelado. Talvez daqui uns 2 meses saia o sistema de parcelamento para que a gente possa começar a receber o dinheiro que a gente que os contribuintes estão parcelando lá no Simples Nacional. Mas hoje, a gente nem sabe quanto eles estão parcelando, nem quem está parcelando, nem quando vamos receber o dinheiro. Oi? Sim.
Não tem valor, só tem o CNPJ. Saiu uma de agosto, quarta-feira agora. Saiu uma nova dos CNPJs de agosto, mas não tem valor. Só tem o CNPJ da empresa. Olha os municípios que têm convênio. Braço do... É isso mesmo? Braço do Trumbudo, Capão da Canoa, Carazinho, Concórdia, Joaçaba, Montenegro, Nova Santa Rita, Tupanciretã, Timbó, Taió, Salto do Jacuí, Freiburgo, Frederico Westphalen, Piratuba, Ponte Serrada, Pinhalzinho. Vocês viram? Metade de todos são do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Que bom. Que bom. Isso é sinal, Maico, que as nossas intervenções na FECAM, na FAMURS do Rio Grande do Sul, pelo menos geraram uma pontinha de consciência em alguns municípios. Mas os maiores municípios não. Donde se conclui que a minoria é inteligente. Nem sempre a minoria não está certa, né? Onde se conclui que a minoria, em alguns casos, está correta. Município que sequer tem organização optou. Por quê? Fez o convênio. Porque viu que ia dar todo o dinheiro para a União e não ia ter como administrar. Sim. Tá. Sim, mas se o teu município não puder parcelar ou não puder executar, de nada vai servir o software. Vai servir para tu detectar problemas. Eu tenho só 1 minuto agora? Pode ficar? Pode ficar? Não tem hora. Então, vamos lá. Bom, então, como eu disse, o parcelamento é lá na Receita. Gente, optantes, hoje nós temos 4 milhões no Simples e 2 milhões de mês. É gente pra caramba. Já ouviram falar na declaração anual do Simples Nacional? Os contribuintes, obrigatoriamente, todos os anos, têm que entregar a declaração anual do Simples Nacional. Agora passou a ser DEFIS. A partir de 2012 é outro nome. Olha lá, ó. A DEFIS será entregue, né, mudou o nome para DEFIS. Por quê? Porque o PGDAS passou a ser declaratório, ok? Então, a declaração anual não é mais declaratória, e sim a declaração é mensal por meio do PGDAS-D. Depois eu vou falar do PGDAS-D. Bom, a DASN. Eu fiz um cálculo de brincadeira do número de DASNs que não foram entregues no país. Por exemplo, em 2011, 6.600 ou 6.058 contribuintes não entregaram a DASN. E eu somei todos os anos aqui, e a DASN tem uma multa que é R$200, uma multa mínima de R$200 pela não entrega. Somando todos os períodos aqui, desde que o Simples foi criado, dá no mínimo 500 milhões de reais de multa. Para quem vai esse dinheiro? Vai tudo para a Receita Federal do Brasil, porque é uma obrigação acessória que tem que ser cumprida perante a Receita Federal e não é dividido com os municípios ou os estados. E mais, eles não cobram. Eles não cobram e depois tem a cara de pau de chegar na frente de 800 pessoas num seminário e dizer que não tem dinheiro para desenvolver o aplicativo da fiscalização, que não tem dinheiro para disponibilizar os extratos do PGDAS-D,
que faltam 8 milhões de reais para cumprir o cronograma de aplicativos do Simples Nacional. Eles têm a cara de pau de dizer isso para a gente. 8 milhões de reais para a Receita Federal não é nada perto dos 500 milhões que eles não estão cobrando. Fala, Serginho. Saiu a consulta. Não tem data. Falta dinheiro. PGDAS. O que é o PGDAS? Que agora é o PGDAS-D. É uma maquininha que faz o cálculo do Simples Nacional. Inclusive, a gente tinha feito um logotipo, Serginho, do PGDAS, né? Na época, lá em 2007, que é um gramofone, toca a música, como diz um amigo meu, Eudicípio, que é um cara do interior, né? É interessante, o pessoal do interior tem umas tiradas ótimas. Então, o Eudes dizia assim, para nós lá nas reuniões do comitê gestor, pois é, o pessoal da Receita Federal nos convida para vir aqui, debater e tudo, mas só toca os discos, é que nem quando eu vou numa reunião dançante na casa da fulana lá, só toca os discos que ela quer. Os meus discos, as minhas músicas não tocam. Né? Só toca o disco que a Receita Federal quer. A minha música não toca. Inclusive, a gente criou esse logotipo por causa disso, né? E aí tem até a trilha sonora. Vocês lembram daquela propaganda da Pepsi? Das. E das. Né? Agora, o PGDAS virou PGDAS-D, que é o sistema de cálculo como denúncia espontânea e confissão de dívida. Legal, né? Só que a gente não tem acesso, começou a ter acesso quarta-feira, mas não tem os arquivos para poder utilizar nos cruzamentos para identificar situações dos contribuintes. Interessante, quem teve no seminário da FECAM, eu peguei essas 3 slides da Adalgisa, que eu acho que ela apresentou lá no seminário da FECAM. Como eu não assisti o seminário, eu não entendi, mas eu achei bonitinho. Porque deve ser assim, ó, o sistema do PGDAS, um pedacinho é a máquina de calcular, que é o contribuinte V. O outro pedacinho é o que está por trás do sistema, né? Porque o iceberg, a gente só enxerga a pontinha. Aí, depois tem esse slide. Como eu não estava na palestra, eu não sei o que significa. Eu só posso entender que é os municípios que afundaram. Então, o PGDAS continua sendo uma maquininha de calcular, né, para os contribuintes, só que agora é declaratória. Mas vocês lembram que na versão anterior tinha um simulador e que agora não tem mais? Para que serviu o simulador? Para o fisco. Era um simulador para os fiscais poderem trabalhar melhor. Na versão do PGDAS-D, não tem. Aí eu fui perguntar, não tem, mas é porque falta dinheiro para desenvolver. (39 segundos, já passei do meu tempo. Ganhei mais 5? Oba! Mas o que é fundamental, gente? Nós precisamos mexer nesse PGDAS. A gente tem que saber mexer muito no PGDAS. Por quê? Porque o PGDAS vai ser a base para o CEFISC. O CEFISC, o Sistema de Fiscalização, nada mais será do que o fiscal entrar, fazer o seu levantamento das receitas que ele considera tributável, abrir o CEFISC e lançar as receitas que ele encontrou. Aí o sistema vai cruzar com as informações do contribuinte e vai gerar... Sonho? Não é sonho, gurias. Vai ser assim. Vou mostrar para vocês. Eu tenho 5 minutos. Já acabou? Mas eu vou mostrar mesmo assim. Pessoal, cuidado no PGDAS, que os contribuintes podem marcar qualquer coisa. Isenção, imunidade, redução de base de cálculo.
Pergunta, vocês sabem qual é o que os contribuintes de vocês estão marcando lá? Não sabem, porque a gente não fez cruzamento, a não ser o pessoal que tem o software aquele da IPM. Aqui é o software Prefeitura Eletrônica. Lá eles conseguem gerar para ti quais as empresas que estão marcando imunidade. Por exemplo, em Porto Alegre, tem aqui algumas empresas com arrecadação de 800 mil que está 0 de ACS. Por quê? Porque ele foi lá e marcou como imune. Aí a Fernanda vai perguntar, mas pode? No PGDAS pode tudo. Em homenagem ao meu presidente da FENAFIM, vocês sabiam que antes de ser aprovada a Lei Complementar 123, a fiscalização do Simples Nacional seria só da Fazenda do Estado? Nem da Receita Federal? Esse é o projeto original. Só os municípios com mais de 500 a 1.000 habitantes teriam competência para fiscalizar o Simples Nacional. Graças à FENAFIM, Maico, Ademir, Francisco de Vitória, do Espírito Santo, Rita, o pessoal que era afiliado à FENAFIM, núcleo lá de Blumenau, núcleo de Joinville, o pessoal de Porto Alegre, graças à FENAFIM, isso foi alterado. Então, não sonhem, não é sonho. É um sonho, mas é um sonho que precisa ser sonhado, que se precisa ser construído. E foi graças à FENAFIM que isso mudou. Então, para vocês sentirem a importância da entidade nacional nesse processo de construção da carreira da administração tributária municipal. Vou pular porque eu vou deixar para o patrocínio contar essa história. Mas, enfim, a competência de fiscalização é da Receita Federal, Estadual e Municipal. Meninas, o Cefisc existe, tá? Já está sendo construído, bonitinho. Tem uma série de coisas que vão acontecer, tá aí. Essas são as... Oi? Tu te aposenta em 4 anos? Eu acho que sim. Lá você vai incluir ação fiscal. Estou mostrando só umas telinhas rápidas, porque acabou o tempo. Eles vão me correr daqui. Eles já vão cortar o som. Viu? Já existe. Eu quero chegar no auto de infração. Olha lá, Tu vai ter que preencher os quadradinhos. Tu vai apurar o teu levantamento e vai lá e vai preencher os quadradinhos. Por isso que tu tem que saber preencher o PGDAS. Espera aí. Não. E em tese é isso. Mas até lá o município de Ribeirão vai ter convênio. Vai sair um auto de infração do Simples Nacional. Gente, isso é uma ferramenta fantástica. Podemos fazer toda a crítica construtiva possível com a Receita Federal do Brasil e com o Simples Nacional. Mas a história do auto de infração integrado no Simples Nacional é fantástica. Vai ser uma revolução, porque vocês sabem, tem municípios pequenos que sequer têm um sisteminha eletrônico para fazer um auto de infração. Nós vamos ter agora, disponível para todo mundo. Eu acho isso...
Você é de Joinville? Joinville não tem? Quem é o chefe da fiscalização de Joinville? Cadê? Mas agora vocês vão ter, porque mais de 50% dos contribuintes são do Simples, vocês vão poder fazer nessa brincadeirinha aí. Para terminar, 1 minuto. Pá, já passei 7 dos 5 aquele. 1 minuto. Ah, Mauro, mas enquanto não tiver o CEFISC, eu não posso fazer auto de infração contra a empresa do Simples? Posso. Regra de transição, artigo 129 da resolução. Qual é o problema de eu fazer um auto de infração do Simples Nacional na regra de transição? É porque eu vou ter que usar o meu sistema. Suzana, vou ter que usar o meu sistema. No caso de Joinville, é um sistema manual. E eu vou ter que calcular manualmente o Simples Nacional, porque as regras que eu vou usar no meu auto de infração para constituir o crédito tem que ser as alíquotas do Simples Nacional, né? E eu fiz um auto de infração em homenagem a Cláudia Roveri, que me pediu isso há 2000 anos atrás. Então, quem quiser, me pede por e-mail que eu mando um modelinho. Algum município já fez auto de infração do Simples Nacional? Alguém já tem auto de infração automático? Ó, tem uns colegas lá, o Serginho tem, Porto Alegre tem, não do Simples, automático. Uma meia dúzia ali disseram que sim. Ó, eu disse que eles iam cortar o som, já cortaram a luz. Bom, quando nós tiver o auto de infração no Simples Nacional, manda os contribuintes correr que o fiscal vem aí, né? Apesar de todas as críticas, gente, o Simples Nacional é uma verdadeira reforma tributária. É uma reforma tributária pro contribuinte. Por quê? Porque reduziu as alíquotas e reduziu tributação. Só que eu também acho que virou uma esculhambação tão grande que eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que tudo isso seja um protótipo para construir o IVA nacional, uma tributação única, um imposto único. Não sei se vai ter compartilhamento de competências. Aí eu não sei como é que vai ficar, mas eu tenho medo. Eu trouxe um mimo aqui. Quem é que é fiscal do ISS? Quem é que é estudante de direito? Terminou? Ah, não, não terminou ainda. O livro amarelo é sobre esse. O livro azul é o do Simples Nacional, que eu não sei se ainda tem para vender na internet. Me disseram que estava esgotado. Vai sair a segunda edição mais para o final do ano. O livro amarelo é com muito orgulho, é o regulamento do ISS de Porto Alegre. Eu tenho muito orgulho de ser auditor fiscal de Porto Alegre há mais de 25 anos, apesar de não parecer, Rita. E por isso vocês vão sempre ver nas minhas exposições, quem não notou, vai ver sempre lá. Eu nunca boto Mauro, bacharel em ciência jurídica, bacharel disso, eu sempre boto Mauro, agente fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre, porque eu tenho muito orgulho disso. Uma última frase aí, pessoal. Não há corpo sem células, não há Estado sem municipalidade, não pode existir matéria vivente sem vida orgânica, não se pode imaginar a existência de nação, existência de povo constituído, existência de Estado sem vida municipal. Boa tarde a todos, desculpem me prolongar.